A melhor oração realmente é amar. Se nós não amamos uns aos outros, então não adianta orar. Bem, estamos iniciando Manhãs com Esperança. E o tema que eu quero tratar com você nessa manhã: Deus não se esqueceu de você. É maravilhoso saber disso. Deus não se esquece de nós. Bom dia, muito bom dia a todos que estão acessando essa live nessa manhã. E eu quero dizer da minha alegria em poder receber você para mais um Manhãs com Esperança. E antes de nós começarmos as nossas atividades deste dia, como trabalho, cuidar da casa, dos filhos, vamos reservar algum tempinho, alguns minutos para poder ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Talvez esta mensagem seja exatamente a resposta que o seu coração precisava encontrar nesta manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Que Deus abençoe profundamente você, a sua casa e toda a sua família. Realmente é muito gratificante começar mais um dia tendo você ao meu lado, abrindo junto comigo a palavra de Deus. Porque em meio à correria da vida, sempre vale a pena separar alguns minutos para aquietar o nosso coração, sossegar o nosso coração e ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Talvez você tenha acordado nesta manhã, acordado hoje, carregando uma pergunta que nunca teve coragem de fazer para as outras pessoas ou em voz alta. Será que Deus ainda se lembra de mim? Essa é uma pergunta que muitas das vezes nós fazemos. Às vezes nós oramos durante dias, meses e até anos. E nada parece mudar. Tudo continua a mesma coisa. E essa pergunta se torna comum quando as respostas demoram. E nós vemos as dificuldades, os problemas continuando. E sem perceber, o nosso coração começa a pensar: talvez Deus tenha se esquecido de mim. É tanta coisa para ele resolver que acabou me esquecendo. Se este pensamento já passou pela sua mente, a palavra de Deus tem uma resposta para você nessa manhã. E eu quero, nessa manhã, fazer um convite. Eu convido você, neste momento, a abrir a Bíblia junto comigo. O texto bíblico que eu quero ler com você nessa manhã está registrado, está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15 e o versículo 16.
Isaías capítulo 49, versículo 15 e o versículo 16. O texto diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Veja que Deus está dizendo: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Veja que segurança. Deus tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos. Bem, como nós fazemos todas as manhãs, vamos juntos procurar entender esse texto. O povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil, mas muito difícil. E muitos começaram a se sentir sozinhos, abandonados. Achavam que Deus havia deixado de olhar para eles, de dar atenção a eles. Foi então que o Senhor fez essa comparação impressionante. Impressionante. Ele perguntou: pode uma mãe esquecer seu filho? É impossível. Embora vivemos um mundo muito conturbado, isso é difícil. Uma mãe esquecer o seu próprio filho. E esta é uma das relações mais fortes e consistentes que existe na palavra de Deus. Porque Deus diz: ainda que isso aconteça, eu jamais me esqueceria de você. Eu jamais me esqueceria de você. Veja que declaração impressionante. Que declaração extraordinária. O amor de Deus é maior do que qualquer comparação humana. Deus está falando ao nosso coração nessa manhã. Há momentos em que nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus, com o afastamento de Deus. Mas nós precisamos entender que são coisas completamente diferentes uma da outra. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele tenha te abandonado. Não significa que Ele tenha deixado você de lado. Deus, Ele continua trabalhando, cuidando da gente, onde nossos olhos não conseguem ver, onde nossos olhos não conseguem enxergar. Pense em uma semente. Você vai lá e planta uma semente. A semente, depois que ela é colocada na terra, ela precisa de um tempo para poder germinar.
E durante um tempo parece que nada está acontecendo, né? Você olha, né, parece que está tudo quieto. Você não vê germinar, você não vê aquela semente crescer. Mas debaixo da terra, a vida já começou. As raízes estão começando a crescer para fortalecer e aquela semente germinar. Assim também acontece conosco. Mesmo quando não vemos resultados imediatos na nossa vida, tenha certeza disso, Deus continua agindo, Deus continua cuidando de nós, Ele continua nos sustentando, continua cuidando de todos os detalhes. Ele continua preparando o tempo certo. Há pessoas que têm o costume, eu mesmo guardo muito fotografias antigas. E eu guardo essas fotografias com muito carinho. Porque quando olham para elas, ou eu olho para elas e lembro de alguém importante. Como pai, irmão, mãe. Mas sabe de uma coisa importante? Deus não precisa de fotografias para lembrar de você. Ele não precisa de um álbum de fotografias para lembrar de você. Ele lembra de você a todo momento, a todo instante. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Ele gravou o seu povo nas palmas da sua mão. Veja que impressionante isso, meu irmão. O seu nome seguro nas palmas das mãos de Deus. Isso significa que você nunca vai sair do cuidado do Senhor. Você pode até se afastar, mas você nunca vai sair do cuidado do Senhor. Durante os dias que passam, o tempo que passa, você pode esquecer muitas coisas que aconteceram ao longo da sua vida. Mas Deus jamais esquecerá daqueles que pertencem a Ele. Que maravilhoso saber disso. Deus jamais esquecerá de você. Jamais. E se você entrou nessa live pensando que está sozinho, então guarde essa verdade da palavra de Deus no seu coração. Guarda aqui dentro, no seu coração. Deus conhece o seu nome, conhece as suas lágrimas, Deus conhece todas as suas lutas que você tem enfrentado. Deus conhece as orações que você entrou pelo seu quarto e fez em silêncio, só você e Deus. E tenha certeza de uma coisa importante, Ele não está demorando para responder às suas orações. Deus tem a sua vontade é perfeita. E com certeza Ele vai responder conforme a sua santa e perfeita vontade. Por isso eu quero incentivar você nessa manhã. Continue buscando a Deus. Não duvide nunca, né? Confie sempre em Deus. Mesmo quando você não consegue perceber
Deus está lá, Deus está cuidando, Deus continua escrevendo a sua história. Amém? Deus continua escrevendo a sua história. Lembre-se, você tem o seu nome escrito nas palmas da mão de Deus. Ele nunca esquecerá o seu nome. Amém? Bem, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por a gente saber dessa verdade que Tu não esquece de nenhum de Teus filhos. Quando o nosso coração enche de dúvidas, Te pedimos, ó Pai, que retire essas dúvidas, que enche o nosso coração de esperança. Pedimos por cada pessoa que está ouvindo neste momento, que está presente nessa live, Senhor, que estão cheios de problemas, estão cansados. Pai, consola aqueles que estão aflitos. Enche o coração de certeza e de esperança, para que possamos saber que nunca estamos sozinhos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Guarde essa verdade durante todo o dia. Quem é lembrado por Deus nunca está sozinho. Portanto, você nunca estará sozinho. Que o Senhor abençoe você, proteja sua família e conduza cada passo deste novo dia que estamos iniciando. Muito obrigado, mas muito obrigado pela sua companhia, por ter acessado essa live e ter ficado comigo até o final. E se Deus permitir, amanhã às 7 horas da manhã, estaremos juntos novamente, para podermos juntos ouvir a palavra de Deus no Manhãs com Esperança. Que Deus conceda-lhe um dia de paz, esperança e confiança na sua presença. Amém?